Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Estamos aqui hoje na Praça das Águas do Parque Municipal das Mangabeiras, de Belo Horizonte, conversando com a juíza Verusca Rocha Maté de Lucas, da Vara Infracional da Infância e Juventude da capital mineira, falando aí sobre as diversas formas de violência direta e indireta, como o bullying, que crescem entre os jovens. Doutora Verusca, então eu gostaria que a senhora analisasse para a gente esse aspecto um pouco psicológico, psicossocial dessa forma de violência. De onde vem tanto ódio, de onde vem tanto preconceito, racismo nos dias de hoje? Hoje o que eu posso perceber é que as pessoas elas estão realmente mais agressivas, mais violentas, os adolescentes estão mais agressivos. A origem certamente não dá para precisar, né? Mas o que a gente observa, principalmente na vara da infância, é que as famílias que têm um nível de violência dentro de casa maior, elas normalmente repassam isso para os filhos, que seriam ou os futuros agressores, né, ou as próprias vítimas, né? Então eu acho que aprendendo a violência é o que a criança e o adolescente pode passar, ou o jovem adulto, inclusive, né? Então a gente pode fazer uma associação com a falta de limites na educação ou até mesmo com a violência doméstica. De uma certa forma, sim, né? Porque a gente só aprende o que a gente só pode passar e viver o que realmente a gente aprende dentro de casa, né? Então eu acredito que isso tem uma relação, sim. E o perfil desses agressores, a senhora identificou? São mais autoritários, controladores das pessoas? Sim, são pessoas, né? Ou adolescentes, né? Que é mais comum. São adolescentes que são dominadores, são negativos, são agressivos mesmo. Né? É um perfil realmente, eles não têm tanta empatia com o grupo, né? É um perfil diferenciado, sem dúvida. Do outro lado agora a vítima, a senhora falou de alguns casos extremos aí, os efeitos sobre a vítima, os efeitos nocivos aí sobre a vítima. O alvo, na verdade, o alvo do bullying, ele sofre muito, né? Porque na verdade são pessoas que têm uma fragilidade e uma falta de defesa tamanha que eles não conseguem se defender propriamente. Então, a dor e a angústia é muito grande, né? E tanto que chega aos extremos, né? A gente já viu casos de suicídio em razão de insistentes e repetitivas agressões psicológicas. A pessoa realmente não dá conta disso. Ou ela se isola completamente do grupo também, vive enclausurado. Então, realmente é uma situação muito complicada. E diante dessa autoanulação, desse isolamento aí, a pessoa é incapaz de identificar isso como um crime, como vítima de um crime. Não, ela não consegue ter a iniciativa de procurar, por exemplo, a justiça ou procurar os pais também. Não, muitas vezes a pessoa não sabe. O bullying hoje, ele não é tão difundido. Esse tipo de atitude, essa agressão, não são todas as pessoas que conhecem isso. Na verdade, o que a gente tem hoje são pessoas que são desinformadas, não só dentro das escolas, mas os próprios pais, os agressores e as vítimas também, elas não sabem o que está acontecendo de fato. Né? Você a inveja e o ressentimento podem também provocar atitudes agressivas de bullying? Não, o bullying propriamente não. Né? O perfil do bullying não é um invejoso, não é esse tipo de pessoa, não. É realmente aquele perfil que tem aquela pessoa que tem um perfil dominador mesmo, agressivo. Dificilmente a gente vê que são pessoas com inveja, não. Sim. E o poder público, as autoridades, o que elas podem fazer para desencorajar essa prática do bullying? Existem programas nesse sentido? Existem alguns programas, inclusive movimentação da sociedade hoje, que ela já está percebendo que o bullying é uma situação muito séria, né? E que tem que ser coibida de uma certa forma, tem que ter um programa, alguma orientação e tudo. Então, hoje, todos os setores da sociedade, eles precisam estar envolvidos nisso para poder resolver essa questão. Né? E como? Através de uma orientação mesmo, dos próprios professores, dos próprios pais, que têm que se conscientizar desse tipo de situação e identificar, inclusive, se os filhos, né, ou se alguma pessoa próxima está sofrendo ou sendo autor desse bullying. Né? Ambos os casos precisam de orientação. Eu lembro que um dos meninos lá que dispararam as armas em Columbine, eles diziam que foram no passado vítimas também de bullying. Quer dizer, esse é um processo que precisa ser interrompido, precisa ser tratado. Precisa ser tratado, né? E isso só vai ser tratado com a devida orientação. E qual que é a iniciativa que a pessoa tem ao buscar a justiça para isso? O que ela deve fazer? A pessoa ela tem que buscar a justiça justamente, no caso do adolescente, vai até, né, o centro,
né? Hoje nós temos o Centro Integrado do Adolescente Autor de Ato Infracional, né? Comunicando o fato, porque lá nós temos toda a estrutura para poder orientar não só as vítimas, como também os agressores também, né? Então, facilita quando todos os setores da sociedade estão envolvidos no assunto, né? Porque precisamos de equipes psicológicas, de técnicos, precisamos de assistentes sociais, precisamos de docentes capacitados, né? Então é o que a gente está tentando hoje fazer, né? O Tribunal de Justiça, o CIA, que é o Centro Integrado nosso aqui em Belo Horizonte, o que a gente procura fazer é justamente isso, é a nossa preocupação de proteger esse adolescente. É uma ação multidisciplinar. Multidisciplinar, sem dúvida. Muito bem. Doutora Verusca, é uma ação multidisciplinar. Agora, como se trata de um processo, de uma denúncia e de uma situação de subjetividade, como falamos, a questão do assédio, a pessoa precisa de reunir provas, como é que faz para poder se apresentar e comprovar essas denúncias? Normalmente, quando nós recebemos essas vítimas ou os próprios agressores do bullying, eles vêm acompanhados de um fato, né, que desencadeou, seria a gota d'água, né? Então, ou a pessoa ela foi uma vítima de uma lesão corporal, por exemplo, né, que seria um bullying físico, por exemplo, ou ela foi vítima de uma ameaça, né? Então, na verdade, sempre aparece um outro ato infracional, né, um outro fato que caracteriza, que dá para a gente reunir os fatos, reunir tudo que aconteceu e concluir que isso realmente faz parte mesmo de um bullying. A senhora falou de criação de novas leis, um processo legislativo que está em tramitação no Congresso, e sobre as leis existentes, como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. A senhora acha que é um momento também de fazer uma revisão, uma reformulação, uma atualização? Bom, a sociedade hoje, né, como todos os tempos, obviamente, ela passa por profundas transformações, né? A legislação, ela acompanha todas essas modificações. O bullying é um acontecimento relativamente novo, vamos dizer assim, porque está crescendo agora, sempre existiu, mas cresce agora. Então eu acredito que, como a sociedade sempre vem mudando e a legislação tem que acompanhar, obviamente isso tudo tem que estar dentro de um contexto de modificação. Muito bem, eu conversei aqui com a doutora Verusca Rocha Maté de Lucas, juíza da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte. Falamos aí sobre as diversas formas de violência direta e indireta, como o bullying, que crescem entre os jovens. Doutora Verusca, obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para o pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.